E aí, o que vai rolar hoje aqui, Arizinha? Hoje vai começar a primeira Power 1 a 1 do Grupo Exnal. A gente vai receber os membros do nosso Grupo Impacto. Mas legal, ó, todo cuidado. Isso aqui é a atenção pura do senhorita Ariadne, tá? Ó, pãozinho, bolinho, cafezinho, água gelada, excelência. E o interfone tá tocando, vamos ver quem é. Trazer um cliente mais focado em Boa tarde. câmbio e nem em Pode liberar. serviços Obrigado. que a gente sabe que sobe um pouco mais o ticket. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas. Tudo bem, Fê? Casa. Primeiro, uma palavra que representa o ano de 2026 de cada um. E qual a expectativa do nosso Power 1 a 1? A minha palavra 2026 é propósito. Com certeza foi 2025, já começou 2025, 2026 continua, mas com um foco muito maior no meu propósito, lá foi em XZ. E o que é uma outra pergunta, Ari? Qual a expectativa que você espera dessa nossa rodada de Power 1 a 1? Qual que é a expectativa que eu espero? Objetividade mesmo, e que venha frutos. Não apenas um bate-papo aleatório, mas que a gente corra atrás do que a gente combinar aqui nessa mesa. Eu acho que essa é a minha expectativa, de que venha frutos. Muito bom, muito bom. Você tinha treinado, né? Nada, zero. Essa eu não tinha mandado lá na sugestão, só tinha lá. Quebra-gelo de abertura. E você, Van? Eu acho que a minha palavra-chave esse ano é estruturação, porque o escritório Carlota cresceu, o ano passado cresceu sim bastante, né, em relação aos outros anos, mas a gente precisa estruturar para crescer de uma forma, enfim, que faça sentido, né, não se perder. Então acho que essa palavra esse ano é mais importante. Bom. E qual a expectativa, Luan? Que bom que cresceu, né? Parabéns, parabéns. A minha expectativa, eu acho que é isso, eu gosto de coisas estruturadas, sabe, assim, com começo, meio e fim, eu sou metódica também, então eu acho que isso ajuda a gente a ter vários insights em pouco tempo, né, então eu acho que é alguma coisa prática, então eu gostei dessa praticidade. Vamos lá. Bora, Pedrão. A minha palavra hoje é sucesso. Sucesso porque, graças a Deus, eu e o Rodrigo juntos, acho que a gente nunca teve tanto sucesso profissional assim, né? Todos os anos que a gente trabalha com isso, então sucesso sem dúvida. Esse ano está sendo absurdamente incrível e só começou, né? Já com resquícios ali do ano passado, em dezembro. E a expectativa aqui é poder, inclusive, fazer com que, né, todos vocês acabam conhecendo muito além do que o que a gente acaba fazendo e apresentando no Beni. A Dart é prova disso. O primeiro ano que eu fiz com ela expandiu totalmente assim, talvez o que ela pensasse do que a gente faz. Então, hoje é mais fazer com que vocês tenham aí a oportunidade de conhecer e eu de apresentar o que eu faço. Muito bom, muito bom. E você, Arizinha? A palavra do ano do Grupo Exnal é renovação, um renovo, um novo tempo, né? A gente também vem numa crescente, graças a Deus, mas a crescer também traz alguns desafios, um deles é renovar nossa mente para que a gente possa ir para a próxima onda de crescimento, mas com leveza e com propósito, seguindo muito a cultura que a gente resolveu estabelecer aqui. Então, para isso a gente precisa renovar nossa mente, o nosso posicionamento e até mesmo as nossas estratégias, né? Então, essa rodada de Power 1 a 1 vem dessa visão de uma nova estratégia, de um posicionamento. E a minha expectativa para o Power 1 a 1 é realmente a gente ter um tempo de mesa diferente, onde a gente pode entender os negócios, gerar oportunidade e também trazer um relacionamento diferente e vocês conhecerem a nossa casa, com certeza, né? Para ter essa visão. E você, Fê? A minha palavra, vou trazer para vocês, a minha palavra do ano, como a do Grupo Exnal, também a minha é o renovo, mas a minha pessoal é o romper os meus limites, ir além do que eu já estou acostumado. Eu estou num ano diferente, então hoje eu tenho uma nova percepção de empresa, de negócio, de pessoas, de família. Então minha palavra do ano é romper. E qual a expectativa, Fê? A expectativa é que vocês possam conhecer a nova fase. A Vanessa e a Dart já conheciam a minha empresa antes da nossa junção. O Pedrão não teve a oportunidade. E mostrar e conseguir gerar uma conexão diferente aqui, para que a gente consiga realmente um ajudar o outro. Afinal, o fundamento, principalmente
principal do BNI é ajudar um no outro. Então eu tô aqui para conseguir colaborar com a empresa de vocês para o crescimento, que seja estruturado, para sua nova palavra de ordem, para que você possa cumprir o seu propósito dentro da DXZ e para que você consiga apresentar de fato a forma quem você é e as pessoas verem o seu valor diferenciado. Perfeito. Colaborar. Agora é a hora que cada um vai apresentar os seus negócios. E eu quero começar falando que eu confio em cada negócio, porque nós somos clientes dos 3. Então hoje a gente tem uma mesa onde o Grupo XNOW é cliente, ou já foi cliente em algum momento e vai continuar sendo, então a gente confia na entrega. Então presta atenção nesses negócios que tem transformado aí nós e muitos negócios. Certo? Ó que legal, eu não tinha pensado nisso, agora falando sério. Nem quando você tá abordando, que legal, né? A gente já tem, porque nem sempre a gente tem a oportunidade de ser clientes de todos os membros do BNI, porque não existe, às vezes, uma sinergia ali, né? A Van agora abriu o CNPJ da Vitro e saiu. Nossa contadora. Diante de qualquer coisa, gente, isso aqui é o quê? Estreitamento de laços, fortalecimento de laços. Por quê? Tudo começa com confiança, com conexão. Eu falo assim, não adianta você só confiar se você não tem a menor conexão para fazer negócio com aquele parceiro, que seja da tua equipe, que seja qualquer outro fornecedor que te apresente. Se não rola a conexão, o papo gostoso, a confiança, você não avança. E outra coisa, aqui a gente vai poder se conhecer sem ser 6h45 da manhã, porque não sou eu. Eu não sou eu, 6h45 da manhã. Você sabe o desejo que eu tinha? Eu tinha o desejo de ter de pagar outras pessoas do BNI, porque no meu início da minha trajetória, eu tinha muitas pessoas que compravam meu serviço, mas eu comprava de poucas pessoas. E hoje é mó bom poder comprar das pessoas e retomar. Uma troca. Eu me sinto hoje trocando de verdade. Nossa, e é muito legal isso, porque a Dart a gente namorou, final do ano foi. Da Memorify a gente já vinha sendo cliente há algum tempo. Pedro, o primeiro cliente do Pedro no BNI, né, Pedro? Foi. E diretamente foi a XNOW ali, não foi? E aí a Van também, né? A Van sempre, cara, o que a Van muito solicita sempre nos BOzinhos que aparecia, mas oficialmente cliente, tinha referência. Mas foi agora, então assim, aconteceu. E o Felipe, ele já vem ensaiando essa abertura dessa empresa, ó, há anos, né? E vem, vai, pergunta, vai, depois vai, volta. Agora foi de vez. Porque a gente tava rompendo, né? Então, rompi. Agora foi. Você tem uma base de quanto eu paguei de imposto? Eu paguei quase 20 pau de imposto do passado. Porque saiu do meio. É, porque eu desenquadrei. Era só ter confiado e pagado, né? Devia ter desenquadrado antes. Então, isso! Por querer, não porque foi Obrigado. automaticamente desenquadrado. Bora lá, então. E é engraçado, olha, sem perder a sequência aí, é que a gente sempre fala assim, não tente vender, não entre no BNI tentando vender para os seus parceiros de equipe, né? Sim. E no final, o que a gente faz? Consome os produtos dos nossos parceiros. É isso meio aí. inevitável. Não tem como, A né? gente acaba consumindo. Acaba indo meio orgânico, mas até você vai percebendo que você precisa daquilo, porque você tá ali num ambiente que te estimula a profissionalizar a tua empresa, né? Bom. Vamos lá, minha amiga. O que você faz e pra quem? Para quê? O que é XZ Soluções? Dart Fernandes, eu me apresento assim dessa maneira. O que a gente faz? A gente é especialista em infraestrutura de TI. O que a gente faz basicamente? Num pitch rápido, cuidar da parte de segurança da informação, que hoje é uma das questões, das dores dos nossos clientes, segurança da informação, e aí a gente pensa nesse tema. O que é segurança da informação? Muita gente fica muito vago falar dessa maneira, mas a gente está falando de mínimos de backup, antivírus, um firewall, uma empresa que saiba onde está guardando as suas informações. E aí a gente está falando que lá a XZ é apoiada em 4 pilares, que é o fundamento da infraestrutura, que é segurança da informação, previsibilidade, disponibilidade e melhoria contínua. Em cima desses 4 pilares que a gente consegue fazer toda a transformação e levar cultura para as empresas. A Ari bem falou aqui que ela está nessa parte de estruturação e de cultura da empresa, o quanto é importante quando você olha para o lado da cultura da empresa, nesse sentido, o que eu estou levando com o meu negócio, o que eu estou levando com o meu serviço para o cliente, qual é a transformação que eu estou causando nesse cliente. E a XZ tem muito isso, levar cultura, transformar. E a transformação não é só tecnológica, o que você não vê, mas também o que a gente consegue proporcionar de ambiente, de organização, de como a Van comentou ali,
Ai, fica tudo perfeito isso aqui sem fio, que é uma parte do que você vê de visual quando a gente trabalha nesse cliente. E pra quem é? Para quem é nosso cliente, a gente costuma dizer assim que é todo aquele cliente que entende que a tecnologia pode trabalhar a favor dele e que ela pode ser aliada no seu crescimento. Você fala, mas como que a TI pode me ajudar no meu crescimento da minha empresa? Às vezes isso é muito difícil a primeira compreensão, né? Mas se você tem um parque de equipamentos que a sua equipe consegue performar minimamente bem, isso já faz você avançar na tua operação. E aí eu dou um exemplo muito básico. A gente costuma dizer assim, se a tua equipe foi abrir uma página e ela teve que descansar as mãos até abrir a página, já está perdendo tempo. Então, se você soma isso, minutos, hora, dia, mês, ano, você vê o tanto de prejuízo que você tive em produtividade. Logo, você entende que você tem uma boa performance da tua equipe, você aumenta logo a tua produtividade. Bom, tô me sentindo super profissional agora, viu? Porque a gente tem o e-mail todo mundo @grupoxnow. Muito legal, né? Todo mundo mudou de agenda, tá tudo. Muito legal, A gente cara. migrou, Tudo a pro gente, Google, né? Sim. a gente foi pro Workspace. Sim. Tentaram, né? Eles não queriam que a gente fosse Workspace. Mas é porque a gente já tem tudo lá. Eles trouxeram, né, os pontos, que a Microsoft realmente tem uma entrega muito diferente, né? Em alguns pontos é melhor. Mas a gente foi e aí a gente tá agora com a agenda nova. A implementação oficial interna começou agora em Na fevereiro. segunda. Porque tava fazendo todo o backup, né, das bases. E aí a gente agora tá super profissional. E o time da EXZ, nosso Antônio lá. Antônio, socorro! A pasta não tá copiando. Sim. Aí ele, Ari, faz assim, mó tranquilo, muito bom. E junto com tudo isso, Lari, vem o quê? A educação do teu time. Você acaba educando como trabalhar de maneira profissional, como usar as ferramentas a seu favor. Porque quando você não tem isso, qualquer coisa serve, né? Mas no momento que você coloca o time para trabalhar nesse tudo muito redondinho, como deve ser, você está educando essa equipe a trabalhar da maneira que precisa, para as coisas andarem. É onde todos os setores se conversam, sem ninguém estar tendo que bater na outra mesa e falar, consigo fazer isso aqui, porque já está todo mundo interligado. E eu acho que na EXZ também tem uma questão que eu acho que é muito importante, perder informações. Porque eu falo muito em escritórios de contabilidade, se você não tem um sistema de nuvem muito bom, se você não tem um servidor muito bom e acontecer alguma coisa no computador, você perde todas as informações dos clientes e aí você não tem como recuperar todo esse trabalho que você fez de anos, né? E a EXZ, ela consegue fazer com que você não perca essas informações. E aí eu vou aproveitar e vou usar um case bem quentinho, Fê. Acabou de acontecer, um cliente falou, Dart, socorro, preciso levar minha máquina. Mas, quando a gente avaliou a máquina, passou por análise laboratório, PT na máquina, PT. Dart, agora eu perdi tudo. Sim, você perdeu tudo. E se eu te falar que eu não tenho backup? E se eu te falar que eu ouço toda semana você falar sobre backup? E eu não tenho backup de nada. É isso. E aí você fala, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Eu falo, então, né? Não tenho o que fazer. Porque agora você não tem backup, vai começar do zero. E aí a gente fica aquela pergunta, a tua empresa, a gente tá falando de um note, de um usuário. Quando a gente fala num âmbito maior, numa empresa com a estrutura maior, você se faz a pergunta, você tá preparado para recomeçar? Para Nossa. começar do zero, qual o prejuízo? Qual o tamanho desse prejuízo para você recomeçar? Porque você não tem mais nada. E aí onde você pensa assim, poxa, por causa de um detalhe, quentinho, acabou de acontecer hoje. Forte. Foi você, Pedrão? Não, esse caso não, mas por Parece- muita sorte eu não tinha tanta coisa nessa máquina, Sim. mas tinha, né, software instalado lá que vai ser difícil achar e tal, mas foi praticamente esse caso. Nós levamos a máquina para ela condenada, né, a máquina tá condenada, não teve jeito, tem que trocar e tal. Tava lá realmente, deu problema na placa-mãe, né, tipo um negócio que não vai ter nem como recuperar o que tem lá. E... Fala aqui, ó. Fala aqui, ó. Qual dica você dá pro cara que ainda não contrata a EXZ e não tem backup do computador? É aquela coisa, né? Quando o ser humano só vai se mexer depois que acontece, aí já é tarde demais, né? Então, assim, todo procedimento tem que ter todos os serviços possíveis para que, se acontecer alguma coisa dessa, você tá totalmente ali assegurado. Entendi, aprendi a lição. Ele falou com uma dor muito grande. Dart, você fala toda semana de backup e eu não tenho backup. Bom, eu sou contadora, né? Nós temos um escritório de contabilidade familiar. Trabalhamos lá, eu e meu marido. Vocês conhecem o Júlio agora, né?
Para quem que a gente trabalha, né? Os nossos clientes, a grande maioria são clientes muito parecidos com vocês, prestadores de serviço, né? Prestam serviço, independente da área, e varia muito. Empresas assim que começam pequenas e elas começam a crescer aos poucos também, né? Então esse é o perfil bem comum lá no escritório. Né? Muito legal acompanhar esse crescimento, né? E ver que a empresa ela é saudável, né? E saber que faz parte desse processo, né? De cuidar para que a empresa não tenha nenhum problema em relação ao imposto. Vocês vão ver, a gente fica sempre muito do pé. Esqueceu de pagar? Fulano, você tem que pagar o imposto. Fulano, a gente fica... É até meio chato, mas a gente fica muito no pé, né? E aí o mundo da contabilidade, ele é muito complicado, porque existem muitos escritórios de contabilidade que as pessoas têm experiências negativas. Muitos. Então, para você ter um novo cliente, conquistar um novo cliente, ele precisa confiar muito em você. Muito mesmo. Enfim, ou em você, pessoa. É difícil trocar de contabilidade, né? Ou aconteceu alguma cagada, ou o cara, tipo, tá muito caro, sei lá, é muito difícil o cara trocar. Mas as pessoas trocam muito por falta de bom atendimento, porque elas precisam resolver alguma coisa. Você lembra a cabeça do Leandro? É sempre urgente. Nunca é tipo, não, dá pra esperar um pouquinho. Não, é sempre urgente. Então, assim, se você não tem uma equipe que te dá um suporte, você não consegue atender, né? Você fica ali. Cara, é verdade. Você não cresce. Eu tinha um contador que ele era o mesmo da minha mãe. Cara, o atendimento era péssimo. Tanto que eu nem lembrava dele. Tem muita contabilidade que tem uma metodologia antiga, né? Tem muita contabilidade com metodologia antiga. Tem muita contabilidade que ainda usa papel, gente. Tipo, sabe assinar um contrato em papel? Hoje em dia tem o DocuSign, tem um monte de tecnologia. A contabilidade anda muito junto com a tecnologia. E tem muita contabilidade que não tem tecnologia ainda. E elas serão engolidas. E aí também, por outro lado, tem a contabilidade digital, que ela é uma linha de produção. Ela é muito legal para quem tá começando, quem não tem fluxo de caixa, assim, né? Que, enfim, é tudo muito contadinho e que é um processo muito simples, né? Então ela é bacana para quem realmente tá começando sozinho, né? Porque é barato. Mas o grande problema é que você não tem suporte, você não tem consultoria. Não existe consultoria. É um chat, enfim, tira as dúvidas ali. Ponto positivo é que realmente, obviamente, é mais barato, né? Porque você tem um sistema, que na verdade você que trabalha pra contabilidade, você que alimenta aquele sistema, né? Então, você não vai ter a consultoria, você não vai ter os insights, sabe? Aquela conversa que fala, poxa, nunca tinha pensado nisso. Se você não vai ter, você pode perder oportunidades, às vezes, por conta disso. Ou tranquilidade de realmente você não fazer nada. Você confia que seu contador vai fazer, só te orientar. Como no meu caso, com a Van. Com Carlota. Exato. Eu sou MEI, mas eu tenho a Van porque eu falei assim, eu não quero ter que me preocupar se eu tô lançando o serviço correto, se eu tô usando o KNAI correto, eu não quero ter preocupação com isso. Exatamente. E aí eu falo, você que vai dizer se estou certo ou não. Você só vai fazer. Pronto. Tem que então, confiar, é segurança. Só que aí tem que ter uma pessoa... Quantos anos tem? Carlota, 27 anos. 27 anos. Emitindo o ano inteiro, Ari. Se eu estou preocupada com o meu imposto de renda, como que eu vou fazer o ano que vem? Aliás, daqui a pouco, né? Van, mais uns começa meses. o mês que vem. Porque a Van tava me dizendo, não, a gente vai ter que fazer dessa maneira e pronto. E o que eu vejo de bacana na Carlota é que ela traz a tradição dos 27 Sim. anos com a inovação, com a chegada do Júlio de sua Sim. aí dentro do escopo. Então acho que é muito legal, porque tem essa coisa de um bom atendimento, dessa visão que às vezes as contabilidades modernas vão muito para essa linha, né? Então vocês acabam trazendo essa tradição com a inovação e com essa atenção muito rápida, né? Eu acho que isso é o grande diferencial da Carlota, na minha visão, que consegue mesclar esses dois universos e entregar algo diferente. Exatamente. Né? A gente consegue fazer porque é um escritório relativamente pequeno. A partir do momento que você pensa, não, eu vou ampliar muito, você perde um pouco essa característica de uma proximidade com o cliente, né? Tem sempre sempre pensar, tá, eu quero crescer tanto assim, né, no sentido de virar uma Contec, né, então tem que sempre estar ali, minha cultura vai continuar, vou continuar conseguir permanecer, né, com uma cultura, enfim, então essa sempre vinha e tem a questão de mão de obra que é muito escassa, né, no mundo da contabilidade, eu não sei se em todas as áreas, eu acho que é, né, gente? Acho que hoje tá. Hoje a mão de obra é uma dor generalizada. E aí hoje a gente tava procurando uns currículos, as pessoas querem fazer home office, elas não querem ir pro escritório. Hoje é um xingamento se falar que é presencial de segunda a sexta. E aí, então, pra quem é? Desde o MEI até empresas maiores.
Sim, desde o MEI, né, até empresas não muito grandes, né, de um grande porte, mas assim, até uma empresa ali que tem uns 40 funcionários, né, mais ou menos esse máximo que a gente atende. A gente não atende empresas muito maiores, porque o nosso objetivo é atender várias empresas, né? Essa também é uma estratégia financeira, porque se um cliente muito grande, ele sai do escritório, o seu faturamento, rombo é maior. você tem um problema muito grande no seu faturamento. Então a gente tem clientes assim pequenos, médios, porque se alguém sair não vai impactar em nada, financeiramente falando, né? Então a gente não quer ter um cliente que tem um honorário muito discrepante dos outros, porque a gente fica muito refém dele. Exato. A gente fica muito refém desse cliente, né? Aí ele, às vezes, a pessoa é muito chata, a equipe é muito chata, mas você fala, não, eu tenho que segurar esse cliente, porque se eu perdê-lo, eu vou ter que dispensar funcionário, eu vou ter que fazer um monte de coisa, né? Então a gente tem essa estratégia de não querer clientes grandes justamente por isso. Inteligente. Ele acaba espremendo os que estão na casa. A gente também tem essa... Você também... Apesar que nós lá temos do pequenininho que eu falo de 5 Sim. usuários, nós temos como 280 equipamentos na EXE. Então, clientes que começaram conosco pequenininho que foram e que cresceram, nós temos clientes com 280 máquinas. E temos clientes com 5 máquinas. Mas a gente também fica ali nesse médio de 50, 60, justamente por essa questão do foco. Porque senão ele chega e acaba espremendo os outros que estão na casa. A prioridade da EXE é sempre o cliente da casa. É raro também o cliente ter e deixar ter. Então, isso na EXE, com os anos vindo da EXE, 17 anos lá com eles e vim trabalhar com eles, o cliente não sai da EXE. Que maravilha, renovação, né? Bora lá, amigo? Conte pra nós. O que você faz? Qual é o seu cliente? Eu trabalho com produtos personalizados e isso abrange bastante porque, na verdade, as pessoas acabam relacionando o produto personalizado em brindes, né? Mas isso vai muito além. Então, eu vou explicar essa diferença, né? Produto personalizado, ele pode ser tanto um produto de ferramenta para as empresas, como um produto de estratégia para os seus clientes, para as empresas entregarem para os seus clientes. Então, vou dar um exemplo interno aqui, assim, olhando por cima ali, tem 10 pessoas trabalhando, e essas 10 pessoas, eu estou vendo que cada uma tem a sua garrafa de água. Isso não é um brinde, né? Eu faço esse produto personalizado, é um produto que a empresa necessita, inclusive para um monte de coisas, né? Nesse caso, inclusive para contribuir com o meio ambiente, tirando os copos descartáveis ali de circulação. Mas, como a Dart disse ali, pensando em produtividade. Dificilmente ali um funcionário vai ficar saindo toda hora para pegar água e tal. Ele tem ali a garrafinha, 1,5 litro, 1 litro ali, praticamente metade do dia ele usa sem precisar sair. E isso ajuda muito na produtividade e não tem nada a ver com brinde. O produto personalizado em si, ele é bem extenso, né? No nosso caso, hoje eu consigo atender todo tipo de público com todos os interesses, né? Certamente a gente consegue fazer ações maiores e mais pontuais com os brindes, né? Porque os clientes têm muito interesse na recorrência. Então, a gente trabalha em dois braços, assim. Cliente que necessita usar a sua marca, seu poder de marca e colocar o seu nome para as pessoas visualizarem, né? E o produto interno. Esse produto interno tá, por exemplo, segurança na hora de transportar uma máquina da empresa. Então hoje eu tenho ali um cuidado de entender qual é exatamente a mochila que comporta transportar um notebook em segurança, se a mochila cair não quebra, o notebook, coisas do gênero. Então, por conta disso, eu acabo conseguindo atender todo tipo de negócio, né? E certamente o negócio que precisa ou gostaria, né, de pulverizar a sua marca, tal, é o cliente que acaba nos trazendo recorrência. Então eu tenho clientes lá que tem, inclusive eu estou fazendo um negócio novo que vai ser um plano de assinatura de brindes, né? Que isso legal. É muito legal, eu vou trazer logo Gostei. Tá vendo? Se não é a nossa roda ninguém de sabe disso bate-papo. ainda. Eu vou É trazer isso. isso pro Beni, mas é uma coisa muito interessante. É uma coisa muito interessante porque eu vou te explicar o porquê. Primeiro, existem clientes que realmente necessitam de produtos muitas vezes ao ano. Então, ter um plano de assinatura vai ajudar em todos os requisitos. Primeiro, ele vai sempre lembrar que ele tem uma disponibilidade de nos solicitar produtos,
ou para brindes, ou para o interno. Não vai precisar ficar fazendo orçamento? Não vai precisar ficar fazendo orçamento. E uma coisa muito importante, o que as pessoas fazem? Quem não tem uma necessidade tão grande, acaba nos solicitando isso somente, por exemplo, no fim de ano. Só que aí quando a pessoa vai entender, ela precisava de uma quantidade muito gigantesca. Então o que acontece? Com o plano de assinatura, ele é recorrente. Se a pessoa paga um valor mensal e se ela não usar esse valor no mês, ele vai prorrogando. Chegar no fim do ano, por exemplo, a pessoa tem um saldo gigantesco que ela pode fazer um pedido enorme com a gente e com um valor de à vista, que é isso que conta muito. A pessoa às vezes quer fazer um pedido grande e quer faturar para 30, 60, 90, e o mercado do brinde ele é muito o à vista, né? Os fornecedores, a gente tem muita questão do à vista. Então a pessoa pode fazer uma compra com o desconto de à vista, né? E esse saldo ele foi ali sendo prolongado para o ano inteiro. Amigo, isso aí é muito legal para nós, como os clientes, e para o seu negócio. Vai de estratégia de negócio, porque Eu estava a estudando isso já faz uns 2 meses, pensando como que eu poderia fazer. A recorrência é o jogo de empresas que Todas as empresas saúde, buscam a recorrência, né? E qual é o ponto do Pedro aí? Que é cumulativo. Então. Você não usou, vai jogando pro próximo mês, até Exato. chegar no final do ano, você fala, agora a minha demanda maior é do final de ano. Exato. Então você já tem saldo na casa pra E fazer até porque no final do ano tem que Sensacional. pagar tanta coisa, 13º, sim. tem aí você ainda tem que caixinha comprar pra brinde. fazendo lá no A gente Já está tá comprado. elaborando 3 planos, assim, e o plano mais simples é um plano que, assim, acaba sendo meio irrelevante ali para a empresa, assim, né? Então, mensalmente, a empresa ter esse, não vou nem chamar de custo, vou chamar de investimento, que ela vai usar isso depois, né? Ele vai compensar muito, porque, vou dar um exemplo, um simples exemplo. Se uma pessoa precisasse ali fazer um pedido grande que desse 10 mil reais, se ela fosse pagar à vista, sairia 10. Se ela fosse pagar prazo, sairia tipo mais de 12. Porque a gente também tem esse poder de compra. A gente compra com desconto no fornecedor. Então, quando a gente paga para o fornecedor à vista, essa caneca ela sai um preço. Se eu faturar, ela vai sair outro preço. O cliente paga por esse outro preço quando a gente precisa faturar. Então, se o cliente compra faturado, eu compro faturado. Então, por conta disso, a gente também tinha pensado nisso. Em fazer uma forma onde a gente sempre vai conseguir comprar esses produtos à vista, ter o valor de à vista, né? Fazer com que o cliente vá ali pagando um boletim todo mês e tal, e aí dentro desse mês fica a caráter dele, se ele quer usar ou não quer usar. Se ele não quiser usar, prorroga 100% do valor para o mês seguinte. E vai ter valor mínimo de assinatura? Como é? Eu tô pensando em fazer 3 planos. Eu e o Tá. Rodrigo, a gente pensou em fazer 3 planos. Um plano assim muito enxuto. Para quem realmente nunca compra e só vai comprar 2 vezes ao ano, por exemplo, né? Tô perdendo que eu já tô interessada. Tá bom. Eu não consigo exatamente falar sobre valores, porque o que eu faço? Esse plano ele vai ser mediante ao interesse. Tem produtos, vou dar um exemplo. Tem um produto que ele é muito barato e tem produtos que a gente faz que ele tem um valor agregado muito maior. Então, não adianta a gente falar de preço sem entender qual que é a intenção do cliente. Então, a gente primeiro entende, eu quero dar brindes promocionais para os meus clientes. Então, a gente já entende que um plano um pouco menor vai caber. Aí, não, eu quero estruturar a minha empresa inteira com personalizados, eu quero fazer, por exemplo, mochila para notebook, que é uma coisa um pouco mais do uso ali do dia a dia, que tem um valor agregado maior e tal. Então não consigo te pontuar exatamente valores agora, Não, mas eu tenho só ali pra em torno de entender. uns 3 a 4 planos, assim, que vai atender. Aí eu consigo, com esses planos, atender todo tipo de empresa. Verdade. Um MEI, né? Desde uma pessoa que trabalha ali individualmente e até a empresa de portes ali gigantescos, porque aí eu consigo atender esses 2 públicos. A licitação praticamente semanal, não é nem mensal, assim, eles me pedem produtos semanalmente, né? E aí a gente tem muito problema na questão fiscal, porque eles vão me pedindo, mas eles não podem fazer com que eu não posso gerar nota para eles a cada virou uma bagunça. Até por causa disso eu resolvi fazer, porque teoricamente eles têm um budget lá de marketing e eles precisam que eu gere ali uma nota por mês, no máximo 2 por mês ali. Então eu vou poder oferecer brindes para eles todos os dias, se eles quiserem,
podendo gerar apenas uma nota fiscal de saída, que é o que eles... Então, eu tava, sinceramente, eu tava quase perdendo esse cliente. Porque eu não tinha, porque eu não tinha o que fazer, e assim, quem me pede é marketing, mas quem paga é financeiro. O financeiro caía matando, porque eu gerei 3, 4 notas fiscais no mesmo mês, isso não podia, isso já era um baita problema. Aí eu tinha que jogar pro mês seguinte, tava muito confuso, muito confuso. Aí eu olhei pra isso e falei, não, tá, então o que eles precisam? Eles precisam fazer uma compra mensal. Eu falei, então a nota fiscal vai ser o plano de assinatura. Eles não precisam nem entender muito quais são os produtos, eles precisam entender que vai ter um plano e todo mês, uma vez por mês, eles têm que pagar referente a essa nota. Nossa, muito mais fácil. Aliás, eu consigo inclusive aumentar a quantidade de produtos para eles só por conta disso. Porque às vezes eles deixavam de comprar comigo, porque já tinham comprado muito naquele mês, o financeiro ia barrar. Então agora não vai ter isso. Eles vão sempre pagar um valor X e é uma nota de saída e eu vou oferecer para eles ali semanalmente os produtos. Muito legal. Que bom ter você aqui conhecendo o nosso grupo. Se você chegou até aqui, é porque você quer crescer com o digital e vai ser um prazer caminhar com você nessa jornada. E eu sou a Ari, formada em administração, com pós em marketing e negócios e mais de 10 anos de experiência em marketing. Tudo começou com um chamado de Deus no meu coração. Em 2020, no auge da pandemia, deixei a estabilidade do CLT e mergulhei de cabeça naquilo que Deus me mostrou. O que começou como uma única marca, hoje se tornou um grupo com 3 empresas. A XNOW Digital, que é uma assessoria de marketing digital completa que atende diversos segmentos. Já apoiamos mais de 200 empresas a crescerem no digital com o nosso método validado. E juntas, essas empresas faturaram mais de 100 milhões de reais em vendas. E se você está aqui com a gente hoje, é porque você acredita no poder do digital. E estamos prontos para caminhar junto com você, com transparência, foco no resultado e um time inteiro pensando no seu crescimento. E antes de falar sobre estratégia, queremos que você conheça a nossa história e a nossa essência. Afinal, esse é o nosso grande diferencial. Muito prazer, eu me chamo Matheus, engenheiro mecânico e especialista em tráfego pago. No início, éramos eu e a Ari, 2 notebooks, mas com muita vontade de fazer empresas terem resultados reais através do marketing digital. Trouxemos toda a bagagem de gestão e estratégia que adquirimos em grandes empresas como o BASF, Magnete Marelli e Axê Laboratórios para o universo digital, com um modelo de negócio que olha para vendas, lucro, posicionamento e processos. A Impulsione Oficinas, que nasceu em 2023 e hoje é a maior do Brasil em marketing digital para oficinas. A nossa missão é entender o que cada negócio precisa e aplicar a estratégia certa, com a nossa metodologia exclusiva que você vai conhecer aqui nessa apresentação. Eu sou Felipe, formado em Relações Públicas e especialista em produção de fotos e vídeos para empresas. Toda a bagagem de 17 anos na comunicação e há 7 anos com produções audiovisuais, vídeos institucionais, comerciais e conteúdo para empresas que queriam crescer no digital e aumentar as suas vendas com ele. E a Vitri, nossa produtora de fotos e vídeos. Eu e ela chegamos no grupo em 2024 e comigo, o que antes era um estúdio de fotografia se tornou um time completo para todos os nossos clientes. Afinal, uma boa estratégia de marketing precisa de fotos e vídeos que vendem. Mas, mais do que números, a gente ama construir relacionamentos duradouros. E sabe qual é o nosso maior diferencial? O nosso propósito: Transformar negócios e vidas com marketing digital. E aí, vamos nessa? E aí, vamos nessa? Então aqui é o nosso vídeo de apresentação comercial, né? Para vocês conhecerem um pouquinho. O Grupo XNOW se tornou um ecossistema de marketing digital, né? E eu sou muito grata ao BNI por isso, porque o que era antes só a XNOW ali, entramos lá com a cadeira de tráfego pago, então hoje a XNOW no BNI é a cadeira de tráfego pago, mas a gente é um ecossistema de marketing digital e a nossa missão é ajudar o quê? As empresas que dependem só de indicação. Eu acho que a indicação é uma referência maravilhosa e ela tem que sempre existir, mas uma empresa que quer crescer e escalar, ela precisa diversificar canal, né? E aí que a gente
gente entra para estruturar um canal através do digital. Dentro da XNow, a gente vai entrar com um apoio específico no tráfego pago, que vai ser dar visibilidade para um posicionamento que a Vitri vai entregar, e eu vou deixar o Vitor falar, senão os fala a fonte dele. Então a gente vai gerar essa visibilidade para o público certo, para quem é a segmentação, a região, através do Google, através do Meta Ads, né? E aí quando eu falo sobre ser muito grata ao BNI, porque a Impulsione Oficinas foi uma derivação que nasceu no BNI, a gente atendia o Rafa e a Lari, né? Uma funilaria e um centro automotivo, aplicamos o nosso método e vimos ali um diferencial de resultado grande no mercado. Como eu tenho bagagem, tive a bagagem da BASF, da Magnete Marelli e uma engenheiro mecânico, a gente decidiu segmentar uma marca e manter ali o crescimento da XNow. Depois a Vitri chega aí, Fê, eu vou deixar, não vou falar, Fê. Pode falar, pô. Já fala que já resolve. Não vou falar. Não. Então, assim, hoje, né, na XNow a gente atende empresas de construção civil, que entra marmoraria, serralheria, a parte de alimentação, a parte ali também de saúde e bem-estar, com clínica odontológica, consultórios, o B2B, que são empresas que atendem outras empresas, e a parte de posicionamento, que é uma tendência muito grande para 2026, que as empresas conseguirem dar visibilidade para o posicionamento delas, né, e dar essa visão do que a Vitri vai construir. E na Impulsione, a gente atende oficinas mecânicas, funilaria, centro automotivo, e a gente tem ali uma segmentação, uma empresa para ir para o marketing digital. Todas as empresas nascem, tem que ganhar base com indicação boca a boca, né? E ela tem que ganhar respiro financeiro para ir para o digital. Então, nossos clientes são aquelas empresas que já estão rodando, já tem um fluxo de caixa mais saudável ali, não precisa estar faturando milhões, não. A partir, óbvio que vocês não vão saber quanto o cliente fatura, mas vocês vão ter ali um FII. Normalmente são empresas que faturam acima de 50 mil reais, porque ela consegue investir a verba do tráfego. Eu brinco que o tráfego é o funcionário, você vai pagar o tráfego. Só que se você não tiver gestão e estratégia, não vai entregar resultado. É aí que entra o nosso trabalho de gestão estratégica com metodologia exclusiva. A gente desenvolveu o método MOVA para XNow e o método MOLA para Impulsione, que é toda uma sistemática para romper as barreiras dentro do digital e conseguir ir além. Então essa é a nossa visão ali. A gente tem produtos, soluções que é um backup, né? Um backup não, um setup dentro do digital, backup. Um setup que é eu não faço nada. A gente entra, configura, estrutura, bota para rodar e ensina a pessoa a continuar. E nós temos ali o que é a assessoria, onde a gente vai estar trabalhando constantemente junto com o cliente, né? Então essa é a nossa visão, o nosso ecossistema. E aí o nosso cliente é esse que quer romper, que quer ir para um próximo nível, que a empresa já chegou num determinado faturamento e aí não sabe ali, né, exatamente agora como eu alcanço novos clientes, porque a indicação ela vai até um limite, né? Depois vai ter, porque o marketing digital entra numa das funções que é inbound, né? Aí você vai ter um outbound, e aí você vai derivando. Então ela entra em uma fatia de mercado que não é mais algo opcional, né? Tem se tornado cada vez mais necessário, porque o digital veio para ficar e para ganhar muita relevância. E você falou uma coisa muito importante, Ari. Como no momento que você percebe como empresário, não esperar mais só pela indicação. E ela é importante e essencial. Mas qual o momento de você falar assim, não dá para esperar só pela indicação? Esse é aquele cliente que já vem no momento da dor. Então ele já vem atrás da solução. Mas é aquele cliente que você pode chegar nele e apresentar a solução. Qual o momento que a gente percebe isso? E a gente também vive esse momento de falar assim, quais outros canais que a gente tem que usar no comercial para chamar a atenção daquele cliente que a gente quer, que a gente precisa, essa busca, né? E esse é o propósito de 2026, é justamente focar em outros canais, outras estratégias para trazer esse cliente. Porque a grande questão é assim, eu quero ser uma empresa pequena, então possivelmente a indicação ela vai ser funcional para você e você vai ser uma empresa que, só que você vai correr o risco, a hora que sair se você não tiver uma indicação para pôr outro, e aí? Você não tem previsibilidade. E aí o que vai acontecer? Você precisa falar, eu preciso construir um canal de previsibilidade. Como eu crio o canal de previsibilidade? Eu dominando o canal. E aí como eu faço isso? Vou para um canal digital ou vou para uma prospecção ativa, né? Que aí os dois são muito válidos. Eu vou jogar ali a rede, vou trazer mais peixes, e alguns peixes não vão ser o que eu quero, mas vai vir os que eu quero, que é a parte do marketing digital. O outro eu vou para pesca ali segmentando, né? Então não tem melhor ou pior, são diferentes e complementares na minha visão. E aí a questão que a Vitri entra muito, porque não adianta você dar visibilidade se a empresa não tiver posicionamento. E hoje, gente, o jogo
a gente tem estudado muito sobre os negócios que escalam. Eu escuto muito o Alfredo Soares, da V4. Eu acho que os caras são, assim, uma máquina, né? E ele tem batido muito forte que o conteúdo é o ponto de partida. E não é um conteúdo, por exemplo, a gente tá gravando aqui, uma das nossas visões é começar a trazer mais a nossa realidade. Porque vamos lá, a gente paga um aluguel caro aqui. E eu preciso usar isso, além de vir, eu preciso gerar conteúdo aqui dentro que vai mostrar a credibilidade do meu negócio a fazer acontecer. Porque não adianta saber que vocês são bons da porta pra fora. Tem que saber da porta... Perdão, não adianta saber que vocês são bons da porta pra dentro. Tem que saber da porta pra fora, a hora que entra ali num lugar, numa visão e tudo mais, né? Então é isso, e essa é a nossa missão, certo, Fê? É isso aí. Eu vou complementar que você comentou, né? Mas como você descobre que o cara tá na hora? Todo mundo que é pequeno, ele se contenta com a indicação. Quando o cara olha pra você e fala, eu preciso crescer, preciso vender mais, mas eu não sei por onde. Eu tô vendo que eu tenho boas indicações, mas tem mês que eu acho que eu vou conseguir faturar X, mas quando vai ver não chega. Por que não chega? Porque ele não tem previsibilidade. A única forma que você consegue ter previsibilidade é com números. E os números não são só das vendas. Como funciona o marketing lá na prática? Você vai lá, investe um número X na campanha, no tráfego, além de fora do serviço, né? Esse número X, a partir do momento que você já entende que ele vai te retornar um número Y de leads, que são as pessoas que você vai atender, você já cria uma porcentagem desse número que é qualificado, e dessa porcentagem qualificada você entende que vai converter. Então é a única forma de você gerar previsibilidade. Todo o resto, você conta com a sorte. Exato. E a sorte, e quando a gente fala muitas vezes, começa o ano, minha meta é um cliente por mês. Depende do seu segmento, você fala assim, nossa, um cliente por mês pra mim tá ótimo, um crescimento muito bom, 12 clientes novos, recorrente em uma empresa, sensacional. Só que você fala assim, não, é meta. Aí você vai se matar atrás dessa meta, mas qual que é o seu propósito para aquele ano, para aquela empresa, para o teu negócio? Você tem os 12 clientes que você queria, um por mês. Mas qual o propósito disso? Por isso que eu falei pro Fê, Fê, esse ano não é meta, é propósito. O que a gente quer pra noite? O que a gente vai fazer diferente do ano passado para ter aquele resultado que a gente espera? E aí onde foi abordando os canais. Do mínimo possível que você pode pensar de um canal de grupo de WhatsApp a workshop, voltar para workshop. Você sabia que a XZ vai ser nosso cliente? Ela tá falando e eu tô Eu ia lembrando que perguntar, vocês estão querendo outros canais, vocês já contrataram a Vita e a XZ? Você não percebeu que tá rolando tipo um chavequinho por fora? Não, e porque tem uma bastante empresa, assim, pra, né? E essa foi a conversa, Ari. Isso que a gente tá fazendo de janeiro até agora, Fê, e agora é o ponto de partida. Então, o que a gente vai fazer? Abordar isso, abocanhar isso, pelo menos, falo pra ele, pelo menos 5 pontas do comercial a gente tem que ter. Tá operando em 5, pelo menos. Vocês estão em quantas? Eu falo que pra gente ter um comercial mais redondinho, você tem que estar abocanhando em umas 10 pontas. Falo, se a gente tá com 5, Fê, então a gente vai ter que partir daqui. Já abre a sexta, vai pra sétima. Exatamente. E vai que vai. Agora a gente tá buscando, então, aí já entra a Exal em toda essa estruturação, é todo um planejamento que tá tendo de posicionamento, o nosso papo semana, não quero adiantar, hein, Ari, Felipe, porque toda a nossa conversa de posicionamento a semana passada, chega no ponto de, tá, eu quero isso, mas onde é que tá isso aqui? Isso aqui tá no anúncio. Isso aqui tá nessa outra ponta, então não dá pra ter só esse parceiro. Entendeu? E aí você fala assim, não, mas esse parceiro, Fê, eu quero fazer toda a parte de workshop esse ano. Nós temos 4 estruturados pro ano inteiro. Mas como que a gente vai... Da hora. Aí quentinha. Mas aí como vai divulgar esse workshop? Exato. Como que a gente vai fazer a partir daqui? Fê, eu quero assim, tá tudo explanado. Eu quero assim, 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 assim. Qual que é o nosso ponto de partida? Gente, comercial, datas, planejamentos, datas e correr atrás. Ou você fica todo mês no mesmo projeto. Ele precisa ter uma gestão financeira, porque se ele não tiver essa visão, ele precisa ter negócio, ele precisa ter uma visão de contabilidade, porque todos os negócios assim, sim, é um bolão e tem fatias. E aí, se ele não tá estruturado em tudo, o marketing digital pode estar indo super bem. Ele tem a sensação que não tá indo bem o negócio. Então a gente traz essas masterclass com esse objetivo. Então a gente começou, principalmente na Impulsione Oficinas, né? E agora a missão de 26 é a gente trazer pra Exnal também. A gente chama de masterclass com a nossa carteira de clientes. Então a gente tem um grupo, uma comunidade, onde a gente divulga esses movimentos, combina o horário e traz ali um conteúdo. Então a gente já falou sobre área comercial,
digital, a gente já falou sobre como ele usar melhor o CRM dele. Esse mês a gente falou sobre a parte de Customer Service, né? Experiência do cliente ali, CS, CX, atendimento. E de repente a gente pode pensar em vocês, se fizerem, assim, não vou prometer que aquilo ali gera uma baita conversão, porque às vezes vai demorar um tempinho processo, ali. né? Mas é uma processo. forma de, em uma hora, você falar com alguns empresários de outro mercado, não querendo vender, mas Sim. querendo conscientizar, e no final você faz um pitch ali pra Exato. ele poder te chamar, por exemplo, como o Brindes pode impactar na geração de clientes. Então, eu falo com oficinas. Então, eles fazem brindes e muitas vezes eles não têm um fornecedor. Então, se eu te coloco ali pra você falar num masterclass, eu já tô te validando ao invés de eu só ficar mandando sua mensagem. A mesma coisa sobre informação, né? Então, eu vejo que uma forma da gente poder referenciar pra nossa carteira, a gente tem aqui uma média agora de uns 80 clientes ativos, como o Grupo XNOW no todo. Óbvio que os 80 participam? Não participam. Como assim? Mas Vocês vamos fazem supor, online? online. A gente tá fazendo uma vez por mês, trazendo ali os assuntos primeiro que a gente sente de mais dor neles, mas a gente tá super aberto e a gente tava conversando. Falei, uma forma da gente conseguir criar isso pode ser isso, porque online, uma hora vocês trazem um assunto legal, assim, de valor, a gente chama pelo assunto pra dar aderência. Não, aí de repente, dependendo do assunto, eu não preciso chamar só os clientes Impulsione, eu posso chamar Impulsione já e XNOW. Vocês falam sobre o assunto e no final, olha, caso você queira conhecer mais, tá ali. Então é uma forma de acessar a nossa carteira sem ser ficar indicando ou esperando a validação. E a hora que faz isso também, a nossa equipe participa. Aí, porque hoje eu não tô muito na ponta do cliente, né? Eles que estão. Então eles vão participar, eu também crio neles ali um repertório de que, opa, a gente tem um parceiro aqui que pode indicar. E aí eu vejo que esse relacionamento pode fortalecer muita coisa. Então acho que pode ser uma Eu estratégia. vi coisas boas aí. Né? Uma estratégia legal, Sim, né? agrega Fê? pra todo mundo. Pro cliente, E pro cliente e pra eles. pra eles e pra nós, porque também nos mostra importando pro negócio dele, entregando algo que teoricamente a gente não precisaria entregar, porque a ideia primeira é conscientizar, agregar Com valor, certeza. gerar consciência, né? Então a gente colaborar, porque uma coisa a gente tem que pensar, né? Minha cabeça tem expandido muito nisso, que é, do outro lado, tem um empresário assim como nós, passando por desafios assim como nós, que vive ali o dia a dia como nós e que às vezes eu entrei, aqui eu já vou um pouquinho além, né? Outro dia eu entrei fazer área comercial, pra falar sobre área comercial, e me veio muito forte assim, faz uma oração aqui. Porque eu senti eles assim, sabe, cansados, e aí eu falei, cara, quantas vezes isso acontece comigo e uma oração me tira do, sabe, daquele negócio? E aí eu terminei fazendo uma oração, um deles me chamaram, eu tava precisando daquilo, muito obrigada. Então assim, do outro lado tem um ser humano como nós, lutando ali todos os dias pra fazer as coisas darem certo, né? E aí a gente vai entrando nessa questão colaborativa. Óbvio que todo mundo tem um objetivo final de gerar negócio, com certeza, e tem que ter, não tá? Não tem Senão nada não é de empresa, errado, senão é então ONG. faz sentido. Até a ONG tem que vender. A Vidro é uma produtora de audiovisual, a gente produz fotos e vídeos para empresas, produção de conteúdo. No meu ver, a produção de conteúdo é a melhor e mais longeva forma de você se firmar dentro de qualquer lugar. E eu creio que é a forma mais consistente de você mostrar quem você é. Então, se você quer realmente fazer com que as pessoas tenham consciência do que você faz, para quem você vende e conhecer o seu valor de uma forma rápida e prática, produzindo conteúdo. E como você faz isso? Foto e vídeo. Não tem outra forma. Ainda não inventaram fumaça no conteúdo, então ainda é uma foto e vídeo mesmo. E a gente normalmente atende empresas, a gente não atende empresas gigantes no vídeo, a gente consegue atender os pequenos, os médios e alguns grandes, dependendo do formato que ele tiver. Eu vejo que a nossa forma de faturamento está muito semelhante ao do grupo como um todo, então a gente define o nosso cliente a partir do faturamento dele ou o número de funcionários para vocês. Eu fui lá visitar um cliente para entregar um caderno e eu vi que ele tem lá 10 funcionários. Eu presto serviço para um cliente, ele tem lá 10 computadores sendo atendidos. Você é a mesma coisa na contabilidade. A contabilidade já tem acesso ao faturamento, fica mais prático, mas é a partir de 50 mil reais. 50 mil reais a gente entrega algo. O ICP ideal, ele tem que faturar 100 para cima para a gente conseguir entregar uma produção de conteúdo legal, para o cara ficar bem feito ali conseguir pegar esse material, utilizar ele e levar para o tráfego pago, porque o nosso maior interesse não é só fazer
foto e vídeo por fazer. Não adianta nada, você chegar e falar assim, Vanessa, vou te gravar hoje, o que você vai fazer com isso? Talvez você não saiba usar. Veicular da forma correta. Então você precisa, pra gente gerar resultado do que a gente faz, você precisa ter uma estratégia de marketing digital. Então normalmente a gente escolhe clientes que já têm uma agência ou que de preferência vão entrar com a gente, porque aí eu garanto que a estratégia vai estar muito bem feita. Já aconteceu de a gente entrar em clientes que já tinham outras agências e eu ter que refazer a estratégia porque aquilo não faz sentido nenhum para onde o cara queria chegar. E aí no fim das contas qual que é o resultado? O cara não tem o resultado e ele não sabe nem quem cobrar, porque ele tem um fornecedor de um lado, ele tem um fornecedor do outro. O cara tinha, isso é caso real, ele tinha uma empresa de social media, uma empresa de tráfego no Google e a produtora de auditório tinha 4. Ele pagava só de serviço 20 pau. E as empresas não se conversam, porque tem uma eu tentei puxar uma reunião, todo mundo junto, ninguém quis. Foi mó briga de ego. Então, assim, é mais fácil quando tá dentro, porque a gente consegue garantir o resultado do cliente. Não é por nós, porque o meu objetivo é fazer aquele cara ser transformado. Se eu não estiver fazendo ele ter resultado, eu não tô fazendo a minha parte. Então, a minha parte é fazer ele ter resultado com o audiovisual. Basicamente é isso. Ficou claro? Eu tenho uma questão disso na prática, assim. Eu tenho uma marca de camiseta com um sócio, que é o Renato Craco, e aí eu não conhecia. Você tem uma de camiseta, uma marca de camiseta sua com ele? É minha, você não Oxe, sabia? não? Olha! A gente mandou todas as fotos, né? Veio Todas assim, as pequeno. peças pro Fê, e eu não conhecia, né? Eu não te conhecia, né? Tanto que ele falava assim, vou mandar para um amigo meu para tirar as fotos e tal, que eu quero foto das peças reais e tal. E aí você tirou todas as fotos, né? A gente fez tudo que tinha que fazer, só que não fez a gestão de uso. Então, assim, hoje elas estão lá Paradas. As camisetas ficaram lá no estúdio, ó. Ficaram, né? Então, até hoje, ó. A Bom de Estúdio é minha também, minha e do Renato. E aí, tudo bem, a gente tava em outros momentos, eu tava com esse negócio da empresa, ele também com aquela loucura dele, mas aconteceu exatamente isso, assim. Vocês contrataram o audiovisual, mas não souberam utilizar. Exatamente. Não sabia pra quê, né? Nossa, ficou bonito, mas por que eu vou usar, né? Na verdade, nem saber, assim, nós só não fizemos a gestão de pensar nisso. Sim. Vamos registrar tudo, mas ela vai ter uma utilidade X, né? Nós vamos fazer as campanhas, não fizemos nada, tá estacionado. Essa empresa, eu e o Renato, a gente fala que é nosso amorzinho, assim, tipo, que é uma coisa que nunca foi pensado só em negócio, a gente gosta, né? Ele faz as artes e eu fazia a parte de produção. Então a gente tem isso para o futuro, mas agora a gente já sabe que assim, não adianta, só tirar a foto e não fazer toda a estrutura que tem que fazer de marketing. Senão não gera resultado. Foi aí que nasceu nossa sociedade, né? É isso. Cara, que casamento. E é engraçado que eu conheci a Ari e o Felipe em momentos que eles eram sozinhos, gente. A Ari era só você e o Matheus, né? Tinha uma área no máximo. Vocês conheceram no Benin? Então, eu queria falar. E o Felipe tinha lá o estúdio Com o Magno. Já chegando aqui. E era outra coisa, né? Depois que vocês se juntaram. Ambos O transformaram. Felipe deu um up gigantesco, né? E aí o que eu quero finalizar minha fala é, cara, o BNI ele é tão poderoso que ele consegue juntar pessoas para crescer em negócio. Ele mostra para as pessoas que elas já estão conectadas, elas nem sabiam disso. Eu acho isso muito fantástico. E você consegue gerar conexões tão profundas que eu conheço pessoas que se conheceram no BNI e casaram pelo BNI. Eu conheço pessoas que se conheceram por lá e têm sócios, assim como eu e a Ari. E eu conheço pessoas que entraram lá pequenos e estão gigantes como empresários. Então, é animal. Pessoas que se transformaram completamente no BNI. Numa dinâmica da XZ que nós fizemos a semana passada, uma das perguntas que caiu para mim era qual foi o seu ponto de partida da zona de conforto, qual era a sua zona de conforto, né? Como é que você saiu? O que se transformou na tua vida? Eu falei, ter vindo para XZ Soluções, sem dúvida, com a proposta do Fê, e ele me apresentar o BNI e falar, que o mundo é teu agora, agora você escolhe como que você quer viver esse mundo. E ali que eu fui começando a crescer profissionalmente, chegando perto dos grandes, que eu falava assim, como que eu vou chegar no nível desses caras que estão aqui no BNI? Esse era o meu pensamento, Fê. Era o meu também no começo. E aí eu colei nessas pessoas no sentido de assim, eu também quero ser grande tanto quanto eles. Profissionalmente, intelectualmente, no pensamento, na evolução, no pensar como empresário. Eu não era empresário. E eu cresci, o meu CNPJ nasceu dentro do BNI. Hoje você empreende dentro da empresa. Hoje empreende dentro do BNI, exatamente. Maravilhoso. Então, maravilhoso. Você sabia que eu conhecia a Dart antes da XZ? O BNI também me abriu muitas portas nesse sentido. Quando eu entrei, eu era uma pessoa técnica. Eu nunca fui comercial. Na verdade, eu não tenho perfil comercial, né? Mas eu entrei no BNI e falei,
vou, né, fazer o quê? Alguém tem que fazer, alguém tem que participar disso daqui. Aí eu fui, porque eu era a única pessoa que acordava cedo naquele escritório. Mas assim, não é o meu forte ser comercial. Então eu não sabia explicar o meu trabalho, eu não sabia explicar o que eu fazia, eu não sabia transmitir credibilidade com a minha fala, né? E aos poucos eu fui desenvolvendo. Não é natural pra mim, então sair da zona de conforto foi ter que comunicar. A Vanessa ficou uns 10 anos mais jovem após o BNI. Cara, não existiu coisa melhor no ano passado que não foi essa união, assim. Que também veio muito parecido com Através do vocês. BNI. Só a gente só não era do mesmo grupo, né? Mas foi... Eu também tive uma sociedade com o Renato, por muito pouco tempo. Teve. A gente montou, tinha um cara que fazia um trabalho em conjunto, que era o Renato, o Carlos. Cara, tinha não, ele existe ainda, ele tem a Designosfera. E aí o Carlos tinha muitas dúvidas de como fazer algumas coisas e tal. Eu falei, vamos criar essa empresa aí. E eu te ajudo a vender e você faz. Aí era eu, Renato e o Carlos. Só que no fim das contas, tudo isso só existiu pro Carlos ter uma empresa. Porque o Carlos não tinha uma empresa, não tinha nada, não tinha nome. Tanto que você abriu o CNPJ da Designosfera. Eu nem lembro. A Flávia registrou o nome. Eu paguei o registro do nome. Nossa, Fê, tem que registrar a vida. Tem. Eu paguei o registro da Designosfera, eu dei o nome da Designosfera, aí eles fizeram logo, porque os caras design, graças a Deus eles fizeram. Mas foi graças ao BNI, o cara, ele se reencontrou através de conexão. É muito bom. Gente, agora... Quem não é BNI, vem ser BNI. BNI, quer crescer. Muito Vamos fazer uma foto? Tirar foto pra liberar o Pedro. Pô, não tava nem gravando.